Olá pessoal, a videoaula que vocês irão assistir abordará um tema muito instigante, as origens da espécie humana, de onde viemos, há quanto tempo estamos na Terra e Adão e Eva. Epa, não misture ciência com religião. Assista e boa aula! Como todas as demais espécies biológicas, a espécie humana surgiu por evolução. Para discutir a origem de nossa espécie, contamos com alguns dados: a descoberta de fósseis, a análise cuidadosa desse material, a reconstituição, a avaliação da época de que eles provêm e também pesquisas bioquímicas e genéticas. A dificuldade, no entanto, está no fato de que o registro fóssil é muito incompleto. Não é fácil. Os cientistas tentam reconstruir o enredo inteiro. Assim, temos hoje muitas hipóteses sobre as etapas da evolução humana, mas não a história completa e definitiva. A cada ano, novas descobertas ocorrem. Algumas confirmam aquilo em que se acredita, outras, ao contrário, resultam na rejeição de algumas ideias. Dessa forma, o enredo vai sendo aos poucos reformulado, aperfeiçoado e reconstruído. Mas vamos saber agora o que foi estudado até hoje sobre este assunto e as hipóteses formuladas. Acredita-se que os primeiros mamíferos tenham surgido há 200 milhões de anos na era Mesozoica. Há mais de 60 milhões de anos apareceram os prosímios, ancestrais dos primatas arborícolas. Os prosímios atuais são os társios e os lêmures. Essa é a árvore filogenética dos primatas. Esse esquema propõe uma hipótese atualizada sobre a evolução dos primatas durante os últimos 60 milhões de anos. Imagine, ao longo de cada linha, a presença de muitas espécies extintas, ancestrais dos primatas atuais. Os primatas de hoje são classificados como macacos do Novo Mundo que vivem na América do Sul e na América Central, com hábitos exclusivamente arbóreos. Possuem uma cauda prênsil, considerado um quinto membro que permite que se pendurem em árvores. Macacos do Velho Mundo, quase todos asiáticos ou africanos, com hábitos arbóreos ou terrestres. Usam as quatro patas ao andar e suas caudas não são preenses. Os macacos de Gibraltar são o único grupo europeu. Os pongídeos são os mais parecidos com os seres humanos. Compreende os orangotangos, encontrados na Indonésia, os gorilas, os chimpanzés e os bonobos, nas florestas africanas. Os pongídeos possuem cérebro maior que os demais macacos, são mais inteligentes, utilizam uma linguagem mímica bastante rica e são capazes de manusear ferramentas. O grupo Hominídeos apresenta apenas uma única espécie atual, o homem moderno, o Homo sapiens. Analisando a evolução dos primatas, observa-se a evolução da mão. A mão dos primatas modernos possui 5 dedos, com um polegar que faz oposição ao indicador, proporcionando dessa forma capacidade e destreza de manipular objetos. Perceba que a mão dos humanos é a mais aperfeiçoada, a mais hábil. Em relação à visão, observa-se nos primatas uma tendência para a mudança na posição dos olhos. Em vez de se localizarem nos lados da cabeça, ficam em posição frontal, possibilitando uma visão 3D que é muito importante para quem pula de galho em galho, e também cones na retina que possibilita visão das cores. Quanto à postura, os macacos do Novo Mundo e do Velho Mundo usam as 4 patas para a locomoção e são capazes de se sentar em posição ereta. Na evolução dos hominídeos, a posição bípede apareceu mais precocemente. E isso foi muito vantajoso, pois deixou membros
superiores livres para carregar seus filhotes em caso de fuga. Os australopitecos foram os primeiros hominídeos. Eles viveram desde 4,5 milhões de anos até mais ou menos 1,4 milhão de anos atrás. As espécies mais conhecidas são os australopitecos afarenses. O fóssil mais conhecido é a Lucy. O Australopithecus africanus viveu há pouco menos de 3 milhões de anos. O Australopithecus robustus, chamado por alguns paleontologistas de Paranthropus robustus, viveu aproximadamente 2,6 a 1 milhão de anos atrás. Seus grandes molares permitiam se alimentar de vegetais duros, como raízes, nozes e frutos de cascas duras. E o Australopithecus boisei, chamado também de Paranthropus boisei, viveu desde 2,4 milhões até 1,2 milhões de anos atrás. Com capacidade craniana de 530 ml, tinha molares ainda maiores do que os dos robustos. Há 1,8 milhões de anos atrás, paleoantropólogos descobrem fósseis com algumas diferenças em relação aos australopitecos já encontrados. Foram batizados de Homo habilis, que significa homem hábil. Esse nome se justifica devido às ferramentas encontradas nas mesmas camadas em que esses fósseis foram encontrados. Instrumentos feitos de pedra que provavelmente foram produzidos e utilizados pelo Homo habilis. Também chamou a atenção o volume craniano, bem maior, com cerca de 600 a 700 ml. No fim do século XIX, foram encontrados em Java, ilha localizada na Indonésia, o primeiro fóssil do Homo erectus. Pela localização da descoberta, também ficou conhecido como o Homem de Java. Seu volume craniano variava entre 700 e 1.200 ml. Produziam ferramentas mais sofisticadas, utilizadas para a caça, e também aprendeu a controlar o fogo. Dessa forma, partes de vegetais que eram mais duras quando cruas podiam ser ingeridas depois de cozidas. Pelas descobertas de restos de carvão, de cinzas de ossos queimados em cavernas da China, é provável que o Homo erectus se abrigava em cavernas e que também utilizava fogo para se aquecer e espantar predadores. Entre 150 mil e 30 mil anos atrás, viveu o famigerado homem de Neandertal, o Homo neanderthalensis. Mais robusto do que o ser humano moderno, tinha volume craniano pouco maior que o nosso, de 1.200 a 1.700 ml, uma face saliente e uma fronte baixa. Usavam ferramentas mais sofisticadas que o Homo erectus, que lhes permitiam manipular peles de animais para se proteger do frio. Os homens de Neandertal provavelmente tinham algum tipo de comunicação verbal rudimentar e um certo grau de organização social. O Homo sapiens é a única espécie de hominídeo que sobreviveu até hoje. Originou-se na África há cerca de 200 mil anos, atingindo um comportamento moderno há cerca de 50 mil anos. Os fósseis mais antigos têm pouco mais de 100 mil anos. Humanos primitivos dessa espécie são comumente chamados de homens de Cro-Magnon, por causa da região em que foram descobertos na França. Fabricavam ferramentas muito sofisticadas e bastante variadas, nem todas de pedra. Utilizavam também ossos e marfim para confeccionar pontas de projéteis, de lanças e outros. O homem de Cro-Magnon também fazia trabalhos artísticos, como esculturas e desenhos nas paredes de cavernas, com temas de caça e fertilidade. Houve uma época em que a evolução humana era representada
como uma sucessão de espécies, uma atrás da outra, a começar pelo macaco, indo em direção ao ser humano. Essa linearidade dava duas impressões falsas: que em cada época só existiu um tipo de hominídeo sobre a Terra e que cada espécie de hominídeo teria originado a seguinte, sugerindo um progresso crescente em direção à perfeição à espécie atual. Esse esquema representa possíveis relações ancestrais entre os hominídeos. Os pontos de interrogação representam dúvidas ainda não solucionadas. É uma hipótese da história dos hominídeos na Terra. Outros fósseis que venham a ser encontrados irão no futuro enriquecer ou até modificar esse esquema. Relembrando, o enredo da história humana na Terra não está completo. Novas descobertas e novos estudos podem mudá-lo. E assim caminha a humanidade. Estudem, pesquisem, esse assunto é muito interessante. Até mais!